Oi, gente, tô vendo aí o pessoal chegando. Muito bem-vindos. Então, bem-vindos aí a essa live. Me comprometi de fazer essa conversa sobre os cuidados sistêmicos e integrais, né, materno-infantil. É um trabalho que eu faço há muitos anos e eu vou tentar dar uma olhada aqui nas coisas que vocês forem escrevendo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se der tempo eu respondo, tá? Aí se vocês puderem já falar, eu te conheci, aonde que foi, se foi em algum trabalho, se foi no Ciaparto, se foi em algum curso que eu dei na sua região, porque eu já dei cursos em diversos lugares aqui do Brasil, né? Aqui na região, sobretudo, né? Eu sou da região de São José dos Campos, moro no Vale do Paraíba, São Paulo, né? Estado de São Paulo. E aqui eu venho desenvolvendo um trabalho há muitos anos. Hoje eu fiz a conta, porque eu venho falando que são mais de 12 anos, mas eu fiz a conta de quando fui começar a trabalhar. No Ciaparto, Marina, legal. Isso, curso de doula, tô vendo aí. Então, o meu trabalho com materno-infantil começa, né? O despertar por esse trabalho começou logo depois que eu fui mãe. Na verdade, no momento em que eu me tornei mãe, que eu peguei meu bebê no colo, a minha filha, já na gestação eu comecei a me dar conta, né? Então, para quem não me conhece, o meu trabalho como psicóloga foi desenvolvido aqui na região, mas uma boa parte dos meus conteúdos também vieram de um trabalho que eu fiz durante muitos anos de doula. A doula no sentido de acompanhar as mulheres no trabalho de parto, para quem não conhece, acho que a maioria que está por aqui já sabe, né? Que ela acompanha a mulher nesse trabalho de parto para aliviar esse processo, para tornar esse processo mais humano, mais significativo, tornar isso uma jornada mais poderosa para ela, mais bem vivida, né? Na verdade, a minha caminhada foi que eu comecei a fazer um trabalho voluntário numa maternidade aqui, quando eu já tinha 2 filhos. E nesse trabalho voluntário eu conheci o trabalho da doula, né? E ali muita coisa mudou. Eu ressignifiquei toda a história que eu tinha vivido com a minha filha. Eu fui buscar também a história que eu vivi com meu filho. Nesse período, né? Nesse período aí que eu comecei a fazer essa trajetória de mãe mesmo, muita coisa mexeu comigo. Foi uma transformação. Eu fui mãe, eu peguei minha filha no colo com 30 anos. Hoje ela já vai fazer 19 anos, então tem muito tempo essa história. Eu comecei a trabalhar a questão do corpo. Na gestação eu me dei conta que a faculdade de psicologia que eu tinha feito, eu não sei todas as faculdades, mas eu sei daqui eu fiz, foi lá na Bélgica, né? Eu passei 7 anos morando fora, morando em outros países lá da Europa, e 5 deles foi na Bélgica. E nessa trajetória da psicologia, eu vi muito pouco corpo. Eu não sei vocês, depois vocês vão me contando aí como é a psicologia, como foi a formação, se tem psicólogas aí, acredito que sim, né? Tem muitas psicólogas hoje interessadas nesse campo, graças a Deus, fico muito feliz, acho muito importante, né? Então aí, essa trajetória do corpo foi muito importante, eu fui procurar ferramentas que fossem instrumentos mais corporais, vivências mais corporais, dinâmicas, que me fizessem conectar com o corpo, porque a gente vai numa formação que é muito do mental, a gente, claro, que elabora os sentimentos, as emoções, a gente transita também no campo do corpo, do sistema nervoso, muito conhecimento, né? Eu fiz a minha formação foi na neuropsicologia, uma formação super pesada, a especialização no final do curso, né? Bem puxada no campo da cognição. Mas eu amava aquilo, gostava de estudar aquilo, mas eu fui perceber na minha trajetória de psicóloga que não era exatamente aquilo que eu queria trabalhar no campo da pesquisa, nem com as pessoas que eu fiz estágios com pessoas com lesão cerebral. Eu gostava muito, mas eu sabia que não era aquilo. Também oferece pouco, né? Pouco trabalho corporal. E essa é uma busca, é uma dimensão muito importante do ser humano. E o que, assim, eu acho muito importante a gente perceber é que a maternidade, com o fato de que a gestação faz o seu útero
crescer, seu corpo se transforma muito, não tem mais como ignorar. A mulher não consegue mais ignorar que ela tem corpo, né? E esse corpo passa a tomar uma dimensão gigante na vida dela. Então, se ela não for transitar nessa relação com o corpo dela, ela vai encontrar algumas dificuldades. Aí vem as queixas, né? Que a gente tem, toda mulher vai ter algumas queixas, umas mais, outras menos no corpo, na chegada, né, na gravidez. E o pós-parto vem também com uma dimensão do corpo que se esvazia, com o fluxo da amamentação. Pouquíssimas universidades têm esse paradigma. Eu vou falar, eu tive uma prática corporal, o único professor, que era um professor completamente diferente, ele realmente quebrava os paradigmas assim da universidade. Imagina, a faculdade que eu fazia, gente, eram 600 alunos no primeiro ano. Era uma aula gigante, era um auditório gigante, né? Então, era super estressante e o professor ficava lá num palanquezinho dando a aula dele, completamente afastado. Esse professor que foi muito diferente foi um professor africano. Ele veio eu não me lembro qual país, acho que era lá do Senegal. E foi a única prática corporal. Eu realmente não tive nenhuma prática corporal durante a faculdade e eu fui fazer essa busca intensa, vibrante. Eu me aprofundei muito, fiz várias formações, fui atrás, né? E fui cada vez mergulhando e gostando mais de associar o conhecimento da psicologia, porque ele é muito importante. São 5 anos que a gente faz uma formação com muito conhecimento, né? Mas também a novas práticas, a outras práticas. E aí, quando eu atuei no campo como doula, comecei a trabalhar como doula, me transformei também, tive uma transição pessoal muito grande nesse trabalho, um amor gigante, né, por essa transição que é a gestação, o parto e o pós-parto da mulher, que é algo que a gente pode descrever intelectualmente, mas a gente só vai conseguir tocar realmente vivenciando, experimentando isso no campo somático, né? Quando a gente está vivenciando essas coisas dentro da gente, é que a gente percebe o quanto isso é diferente, né? No pós-parto, sobretudo, a gente se vê num lugar totalmente corporal, né? Hoje eu queria falar mais sobre essa dimensão do pós-parto, mas eu nunca vou deixar de lembrar as pessoas com quem eu vou trabalhar desse lugar que eu sou de mulher, de mãe, mas também da doula, que eu continuo sendo, apesar de não atuar mais no campo não vou mais com elas no trabalho de parto, ainda sou uma doula de muitas mulheres durante a gestação e durante o pós-parto delas, de alguma forma, uma conexão um pouco diferente da terapeuta em mim, né? Recentemente eu tive o prazer de participar da Roda Bebê do Bem, que é o grupo de apoio que eu tenho aqui na cidade de São José, né, que a gente trabalha já com outras coordenadoras. Nós fomos convidadas a fazer um intercâmbio educativo e cultural com a Bélgica, com um grupo de obstetrizes belgas. Isso veio elas são uma ONG, e isso veio através da província de Brabant, Vlaams Brabant, né? Então foi muito... Oi, Dani, tudo bom? Então foi muito bom, assim, essa troca, porque eu já conhecia a Bélgica muito bem, já tinha várias amigas que tiveram neném lá. Eu voltei para o Brasil com o meu marido grávida da minha filha. E para mim, quando eu cheguei aqui grávida, foi um choque, né? Foi um grande choque. Eu passei por uma transição gigante, porque a assistência é completamente diferente. Aquilo que eu tinha visto minhas amigas vivenciarem, aqui eu não via, não acontecia. Tinha que buscar, tinha que perguntar, tinha que interpelar. Ter um parto, a possibilidade de vivenciar uma experiência de parto aqui estava difícil naquela época, né? Isso já foi no ano 2000, quando eu voltei para o Brasil. E agora, quando eu voltei lá na Bélgica, com as minhas 2 outras coordenadoras da Roda, nós fizemos esse intercâmbio, elas vieram para cá, as parteiras, nós ensinamos várias coisas que nós já temos de conhecimento, as nossas práticas mais regionais, né, do Brasil, como Sul. E depois nós fomos para lá também, em 3, para conhecer o trabalho deles lá. Gente, eu fiquei muito emocionada, muito tocada. Aquela sensação de como a mulher é cuidada nessa gestação e no puerpério. Ela não depende de rede de apoio familiar. Isso não existe lá, você depender da família, como é aqui. Muitas mulheres acabam precisando pedir ajuda para a família,
para dar conta daquilo que é a vivência dos primeiros dias do pós-parto, que não é simples, né? E como que elas atuam lá de que a mulher não fique só, que ela tenha sempre uma assistência, ela fica só, mas ela está sempre recebendo visitas. E a gente conheceu um trabalho que é muito legal também, que não é só feito pelas obstetrizes, que é o Kramsorg, que são mulheres que são treinadas para cuidar desse pós-parto. Elas chegam lá e elas são tarefeiras, elas vão fazer as várias tarefas ali no lugar dessa mulher, né? Porque lá, assim, independente da classe social que você viva, que você tenha, ninguém tem uma funcionária como aqui no Brasil tem, né? Algumas pessoas têm a oportunidade de ter uma funcionária, ou ter uma enfermeira, uma babá, cuidando do bebê, cuidando da casa, né? E lá não se tem isso. E aí elas têm esse cuidado do crânio. Eu fiquei muito apaixonada por esse serviço também. Essa experiência de lidar com a vivência lá na Bélgica me transformou mais uma vez. Porque eu penso assim, quando a gente aprende que existe algo, a gente não quer mais abandonar essa ideia. E quando eu aprendi que lá, a gente não tem ideia, né, Daniela, do que é o pós-parto. A gente prepara muito para o parto hoje, porque a gente sabe que vai ser uma jornada, né? Não importa se você vai escolher uma cesariana ou se você vai acabar numa cesariana sem querer, mas você se prepara, escolhe equipe, né? Procura tudo isso, mas o pós-parto a gente não tem ideia do que vai ser, do campo físico e do campo somático, do campo emocional, a gente não tem ideia. E o que acontece? A mulher lá na Europa, ela é muito mais cuidada. E elas, sabe o que? Elas não abrem mão dos direitos dela. Eu acho incrível. Elas têm direito, elas correm atrás dos direitos delas e não tem quem tire esses direitos delas. Elas têm direito a um cuidado, uma assistência. Ou ela fica uns dias no hospital, ou ela vai para casa e ainda tem uma assistência em casa dela. A obstetriz vai na casa, esse trabalho das obstetrizes lá, que a gente fez intercâmbio, elas vão na casa da mulher, examinam o bebê, fazem todos os exames ali em casa mesmo, tá? E se precisar, elas vão até passar um aspirador de pó na sua casa, elas vão cuidar de você, cuidar do seu bebê, dependendo do que está precisando acontecer ali, elas vão fazer. Kramsorg também faz isso e é uma coisa assim super emocionante. E é pensando nessa estrutura toda que eu comecei a receber também de muitas mulheres que já fizeram trabalhos comigo, que já passaram, ou mães com quem eu transitei, com quem eu trabalhei, que eu atendi, e psicólogas aí do Brasil que fizeram alguns cursos, que fazem mentoria comigo, supervisão, me pedindo para eu ensinar isso que eu faço. E aí foi interessante, eu fiquei me perguntando, eu quero ensinar, aí me pedem, faz um curso de pós-parto, só para voltar para o pós-parto. No CEAParto eu fui convidada para falar desse trabalho, que é um trabalho muito lindo, que eu fui desenvolvendo com vários cursos que eu fiz, que é no campo do trauma psicossomático. A gente trabalha a mãe e o bebê, a conexão, eu trabalho com o choro do bebê, né? E é um trabalho, assim, que eu fui desenvolvendo com ferramentas de vários profissionais, formações que eu fiz lá fora, outras que eu fiz aqui, e que, claro, algumas formações não são exatamente diretamente para a mãe e para o bebê, mas algumas foram. Então eu fui adaptando essas ferramentas e aí eu recebi esse convite. Já tem um tempo que eu estou recebendo esse convite. Flávia, faz um curso sobre isso. E aí eu já estou aqui nesse preparo desse curso. A mulher, ela precisa desse cuidado e a gente precisa ter mais mulheres cuidando desse momento da vida delas. Para mim, hoje é uma questão de difundir, de passar mais esse conhecimento para que mais mulheres sejam cuidadas. É muito importante a gente ter esse lugar de cuidado, a gente saber que a gente tem esse direito, sabe? E também ter pessoas aptas, capacitadas para cuidar da mulher nesse período do puerpério. Eu sinto que a maioria das mulheres que passam situações quase traumáticas nessa fase, que falam filho nunca mais depois de tudo que eu vivi, ou mulheres que têm lembranças tão ruins que apagam na memória, até dizem, não gosto nem de lembrar, não me lembro direito. E eu acredito que isso é transgeracional até. Teve muitas gerações de mulheres que vivenciaram isso de uma maneira que não foi positiva. E a gente vai precisar curar isso na gente, curar isso nas amigas, curar isso nas pessoas que a gente for trabalhar, para que as mulheres vivam essa experiência de uma forma leve e positiva, né? E hoje eu alio muito esse trabalho do choro do bebê, que é um trabalho sistêmico que vai trabalhar no campo somático.
Então, eu já dei essa oficina em alguns lugares aqui na região, dei no Ciaparto, mas é uma oficina curta, né? E não dá pra gente atuar em tudo e passar toda a prática. Então a gente dá a prática daquilo que é mais simples. Eu dei no Ciaparto, por exemplo, eu consegui dar, foi bem legal. Tive muita gente me passando feedback depois que usaram as práticas no atendimento dela. Consultora de amamentação, consultora de sono, doula pós-parto, médica, né? Uma pediatra me deu um feedback super positivo. Muitas consultoras de amamentação que passam perrengue, né? A gente passa a situação, quando está em pós-parto, como profissional, a gente passa a situação de dificuldade porque a gente quer auxiliar, mas a gente percebe que em algumas mulheres a gente vai esbarrar em alguns limites, que a fala, por exemplo, ou a ação não ajuda tanto, ou ensinar algo vai invadir essa mulher e ela não vai mais dar conta daquilo. E quando a gente está transitando com esse trabalho, a gente vai encontrando muitas dificuldades. Eu queria até que vocês me contassem depois quais são as dificuldades que vocês encontram, quem já trabalha. Essa formação que eu estou querendo colocar, é claro que eu já estou falando para vocês desde já, né? Eu tenho vontade de passar isso adiante, esse conhecimento. Eu acho que são práticas que... Veja bem, eu parto do princípio, eu entendo hoje como psicóloga, mas também como terapeuta, que qualquer pessoa, ela pode atuar num campo, quando ela entra nesse campo da maternidade, por exemplo, de uma mãe com um bebê, uma mãe e um bebê, dessa díade, ela já age terapeuticamente, ela já pode ser um agente terapêutico, né? E o Winnicott também pensa assim, é interessante que o Winnicott era pediatra, né? E ele trabalhou o campo terapêutico, ele desenvolveu deixou todo um legado aí pra gente, né? Através de pessoas, ele fez estudos com as crianças limítrofes, né? Na época da guerra, no pós-guerra da Inglaterra. Então são questões bem interessantes, porque ele trabalhava a nível do trauma também, essas crianças. Assim, é preciso entender que nessa fase, a gente está numa fase pré-verbal. Tanto a mulher quanto o bebê, ela vivencia situações dentro do corpo, né, corpóreas, somáticas, que não são passíveis de verbalizar, de dar nome, de nomear. Por isso que pode ser tão difícil. Se você chega e pergunta o que você precisa, ela não vai saber. Às vezes ela não vai conseguir verbalizar o que ela precisa. Porque isso é no campo da cognição. E ela é um bebê junto com aquele bebê. E ela também, em parte, ela é também um bebê que ela foi junto com a mãe dela. Então ela vai acessar e muitas vezes vão voltar memórias que são memórias ali no nível da falta de linguagem, memórias celulares até, ou seja, memória que ficou no corpo e que ela, mesmo que ela faça terapia, ela não vai acessar talvez isso no nível da linguagem verbal porque é uma fase pré-verbal, né? É difícil quando a gente está atuando ali que a gente ajude, mas invada. E muitas vezes eu sei que várias pessoas já sentiram isso. Eu passei, ela não gostou, eu invadi, eu já vi muitas consultoras falando, Flávia, eu tento ajudar, e quando eu tô lá ajudando, eu sinto que às vezes eu crio uma ruptura e aí não adianta mais, o processo dá uma bloqueada. Ou então eu tô ali na conexão com ela e vem alguém do campo familiar, porque isso a gente também trabalha, né? Com todo esse sistema familiar, porque aqui no Brasil a mulher vem com todo esse sistema familiar, ela não fica sozinha e muitas vezes a mulher ainda não fez um amadurecimento total de vivenciar ela como adulto, né? E ela vai começar a transformar a vivência dela de adulto totalmente adulta, independente, amadurecida, nesse processo de ser mãe agora e deixar de ser a filha dos pais, ou ser ou o pai ser o filho dos pais dele. E nesse processo, a gente está ali, no meio disso tudo, desse campo todo familiar, né? E aí, assim, muitas vezes o que a gente precisa, o campo que a gente vai atuar é muito mais também da linguagem corporal. É uma postura pessoal que vai conseguir ajudar essa mulher, né? Quando a gente está ali nesse campo e que tem os familiares, eu já vi muitos
profissionais que falam, não, agora sai todo mundo, eu vou cuidar dela aqui e tal. Mas isso aí, até isso, que é uma tentativa de ajudar, que eu acho ótimo, claro que a gente está ali como profissional querendo ajudar, né? E não consegue. A minha intenção é que a gente consiga, e que vocês, os profissionais, venham cada vez mais conseguir criar uma aliança com esse sistema familiar. Não excluir, não botar ele para fora, porque ele faz parte também. A trajetória dessa mulher como mãe vai passar através da mãe que ela teve. Não importa se para você aquela mãe está sendo horrorosa, terrível, infantil, invasiva. Eu mesma já atuei eu me lembro de uma mãe muito específica, assim, que a mulher estava bem prostrada, insegura, o que é natural nessa fase, nada de, né, surpreendente nessa fase. Mas a mãe, ela ocupava o quarto da maternidade inteiro. Na hora que ela chegava, ela expandia e a gente sentia, até eu que trabalho com a percepção, né? Eu sentia aqui essa mãe já, né? Então não tinha espaço para a avó, né? Para nomear direito. Então essa avó, ela expandia tanto naquele quarto da maternidade que a mãe, a recém-mamãe, não conseguia crescer. Então ela ficava mais prostrada. E aí é um trabalho, porque eu posso dizer, essa mãe é uma coisa horrorosa e botar ela para fora, mas isso não é um bom trabalho, né? E hoje a gente vai aprendendo que a gente não pode fazer isso com elas, porque a gente interfere ali, a gente cria até às vezes uma ruptura que ela vai precisar ela mesma fazer, não os outros por ela. Nem a gente precisa verbalizar isso, porque ela precisa primeiro perceber as coisas dentro dela, né? Outra pessoa que às vezes pesa para uma mulher é o parceiro, ou ao contrário, ele está bem presente, né? E o que a gente precisa fazer é incluí-lo ainda mais, né? Alguém está falando que o suporte pode dificultar o amadurecimento. Eu acho que esse suporte, ele faz parte aqui no Brasil, né? A gente não vai excluir ele assim de uma forma... Ele não é em si prejudicial. Nós somos latinos, a origem latina faz com que a gente fique mais na família. Como eu morei em muitos países aí fora, eu sei que isso, assim, coisa da mãe ficar um mês na casa da mulher, isso praticamente não existe, elas não fazem, elas vêm fazer visita. A independentização acontece muito mais cedo, né? Mas não necessariamente vai interferir. O que vai acontecer é que ela pode se dificultar, é verdade, mas ela vai fazer esse processo, tá? Entende? Se a gente der o suporte até para essa família se perceber, né? A gente vai fazer um manejo melhor se a gente mostrar para essa família que ela pertence, mas qual é o lugar de cada um nesse sistema, né? Porque existe muitas vezes uma disputa, que é uma situação perigosa, aquela situação de disputa, de poder, e que é uma situação perigosa. É uma situação que é predatória para mãe e bebê, interfere na relação mãe e bebê, né? Quando começa uma disputa. E assim, é bem importante a gente ver que essa mulher, às vezes, também tem histórias pessoais que também deixam uma marca nela. Por exemplo, perdas anteriores. Às vezes ela teve perdas gestacionais, ou ela teve um filho que morreu pouco depois, né? E isso também imprime uma situação mais dificultosa nessa relação com o bebê, porque imprime um trauma. Esse trauma da perda, esse véu de malha que você perde quando você perde um bebê, cria uma situação de trauma. E é um trauma precoce ali, que às vezes passa de família para família. Então, é algo que a gente trabalharia no campo sutil, né, no campo da percepção, dela incluir também essas crianças na vida dela, né? E quando ela consegue conectar com essas perdas, é muito bonito, porque aí ela às vezes é até capaz de falar, eu sou uma mãe que vivencia um luto, mas também vivencia a alegria de estar com esse bebê, porque muitas vezes é uma gestação logo em seguida, né? Então, eu tô no luto, mas também estou aqui naquele lugar gratificante de mãe. Tudo isso, assim, são trabalhos que a gente vai aprendendo a lidar ao longo do trabalho com as mães, né?
E eu tenho muito interesse em que mais e mais mulheres sejam capazes, capacitadas de atuar nesse campo do pós-parto, sobretudo, e não necessariamente só nesse primeiro cuidado, mas também um cuidado estendido, porque a gente hoje não fala do pós-parto 40 semanas, né, 40 dias. A gente entende o pós-parto, o puerpério, como um lugar que vai até 2 anos. Essa transformação que a mulher vive, e ela vai viver, a identidade dela vai ser ressignificada, reestruturada. E aí, assim, o que eu vejo é que o trabalho que eu fui desenvolvendo e aprendendo, eu cometi muitos erros, gente. Todo mundo vai cometer no início do seu trabalho. E a minha vontade é que a gente distribua esse conhecimento, que eu possa partilhar esse conhecimento para evitar que vocês façam cometam também os mesmos erros. Com uma trajetória de tantos anos, né? Fui somar, são 15 anos. Desde 2005 que eu tô, e Alice, isso sem contar a parte minha de mãe, né? Então é muito tempo nessa trajetória, transitando em várias formações, juntando várias considerações para entender esse campo somático, emocional que a mulher vive, e quero passar isso adiante agora, né? Então, assim, para mim é quase que muitas mulheres começaram a me pedir, muitas mães com quem eu trabalhei, que querem fazer uma transição de carreira, querem aprofundar também. Doulas que eu formei, que ficam um pouco frustradas porque não pode atuar como doula, né? Porque às vezes você está com criança pequena e você não consegue sair. É difícil, né? Uma doula de parto, é diferente. E elas querem trabalhar ainda mesmo assim, nessa parte do cuidado materno. Elas estão encantadas com esse tema e querem também. Então eu tenho pensado em trazer esse conteúdo aí, para que as pessoas, né, o que eu percebo é que falta formação aqui no Brasil, falta essa formação como Kranzorg, que existe lá na Europa, que são pessoas que vêm na sua casa cuidar de você, né, te dar uma assistência, e aí sim, ela vem num lugar de empoderamento e não predatório. Então uma pessoa que é pouco invasiva, que tem um treinamento de não invadir o campo familiar, não invadir essa mulher com respostas, porque esse trabalho, por exemplo, que eu desenvolvo hoje, de lidar com a mulher que está, assim, vou ser bem curta, porque é um trabalho longo, né? Muitas vezes você encontra mulheres que você está tentando ajudar ali e você percebe que a relação mãe e bebê não tá, é aquele bebê que tem uma postura. Qual é a postura desse bebê que ela não está conseguindo juntar aqui com ela? É uma postura para trás, não existe um convexo. Aqui é a mãe, a cabeça da mãe, e aqui é o bebê, a cabeça do bebê. Não existe essa convecção. É um bebê que está assim, e a mãe às vezes está assim também, às vezes ela está mais assim, às vezes ele está assim. A conexão, ela não vem tão convexa. Existe, não vou dizer que não tenha, tá? Existe, mas ela sente que tem alguma transição ali, alguma interrupção. E a gente vai trabalhar nesse campo, e é um trabalho que você faz às vezes com poucas sessões, mas você não fala para ela o que ela precisa fazer, porque muitas vezes, né, você vai falar, relaxa o ombro, você está muito tensa, respira. Você vai dar essas informações porque ela vai te perguntar, ela está com aquele bebê ali no braço, falando, o que esse bebê tem? Ele não para de chorar. O que aconteceu? Um bebê que foi internado, então também às vezes ele fica internado, tem uma ruptura, então ele não tem acesso à mãe, então ele vai ter às vezes alguma ruptura. Não é todo bebê, tá, gente? Quem tá assistindo aí, me ouvindo pela primeira vez, nunca é todo mundo que passa por isso vai vivenciar isso, né? Então, assim, às vezes acontece de uma pessoa vivenciar algo dela como bebê na barriga da mãe, e isso vai ter uma influência no que ela vai vivenciar no puerpério com o bebê dela, tá? Então não é no campo do cognitivo. Não adianta você falar para ela, conecta, relaxa. É muito traumático até, é retraumatizante quando você fala, você precisa conectar com esse bebê, porque ela fica no cognitivo, o que é? Qual é a resposta do meu bebê? E ela se julga, e ela fica cada vez mais infeliz, cada vez ela vai entrar num processo até depressivo se continuar nesse julgamento dela mesma. Porque, gente, é difícil o puerpério. Eu tive 3, eu posso falar, cada um foi diferente, e o meu terceiro não foi o melhor, né? Então, assim, tem muita coisa que soma, né? E sim, as vivências são, de alguma forma, elas trazem. Existe isso se passa no campo celular, tá? Então tem memórias que a gente
vivência nosso bebê, o bebê que nós fomos, mas tem também aquilo. Vocês pensam, gente, hoje na psicologia perinatal, lá nos Estados Unidos, eles fazem umas pesquisas muito interessantes do campo científico mesmo. Pensa, o óvulo que gera esse bebê, ele já estava na barriga dessa avó. Não é muito maluco? Porque quando você é bebê, você já nasce com seus óvulos. Então o seu óvulo, o filho que você vai gerar, a parte sua como mulher que vai gerar um filho, seu óvulo está dentro da sua barriga, dentro de você, dentro do seu ovário, né? Já quando você está na barriga da sua mãe. Então quando você vai ter neném, esse óvulo já teve contato direto com essa avó. Ah, claro, aí Flávia, você é louca, tem memória? Não, não é uma memória cognitiva, a gente está falando de um trabalho do corpo, de um campo do corporal, da memória no nível celular. Já tem mais pesquisas sobre isso, é claro que é algo do campo sutil, a gente não tem ainda como relevar isso de uma forma tão científica como a gente gostaria, né? Mas isso acontece, né? Tem essa memória sim, tem alguém perguntando. Sim, deveria ser um dever do Estado, eu concordo, eu acho que é um direito que toda mulher deveria ter, de ser cuidada, porque a gente cuida desse futuro, a gente cuida desse bebê que vai para o futuro. Não adianta a gente achar que bandido bom é bandido morto se a gente não cuida da origem da vida, do início da vida, né? Porque quando você tem uma gravidez assistida e conectada, em que você é cuidada, você vai poder, né, dar mais para essa criatura, para esse bebê que você está pondo no mundo, né? E quando você abandona, né, você abandona essa mulher, os traumas são gerados. Então, a gente vai entrar nesse lugar de abandono, né? E aí abandono mesmo. Porque existe também uma vivência que é muito do campo pessoal, que toda mulher, não gosto de falar toda, né, que a gente generaliza, mas que uma grande maioria das mulheres vai vivenciar, que é essa solidão interna que ela vai vivenciar, né? Mesmo ela cercada de todo cuidado, ela vai experimentar uma sensação às vezes de abandono, de perda, vai depender do que ela vivencia ali, mas é uma sensação de estar sozinha mesmo, cercada de gente às vezes. E o que acontece? Por quê? Porque ela precisa transitar numa nova identidade. E isso, se você for pensar, é parte do processo de maternecer, né? Então, eu gostei muito desse termo que foi resgatado por uma psicóloga ou psiquiatra, a Alessandra Sachs. Ela está aí fazendo alguns trabalhos sobre isso, que é a maternecência. Entender se a gente, como profissional, ou como propriamente a mãe também, ou a família, entende que o maternecer é uma fase crítica, né? É um período na vida da mulher que é normal, que existe e que vai acontecer, como a gente entende a adolescência, a maternecência também deveria ser entendido dessa forma, sabe? E se a gente entende isso, a gente sai do lugar de doença, porque existe era muito frustrante para mim, sempre foi muito frustrante falar para algumas mulheres, olha, o que você está vivendo, eu sei que tudo isso que você está vivendo, toda essa transformação está sendo muito difícil e que você às vezes se sente afogar, mas isso que você está vivendo faz parte, não é doença. Quando que acaba? O que eu faço para isso acabar? Que inferno, eu não sou mais a mesma pessoa, não consigo pensar direito. Essa transformação faz parte. Essa é igual, e eu achei muito interessante se pensar dessa forma, como a gente pensa a adolescência, né? O corpo, o nariz cresce, o peito cresce pelo, espinha na cara, a gente dá salto de tamanho. É tudo no corpo também, uma experiência hormonal no corpo. E se você for olhar para a maternecência, é a mesma coisa. É um campo de corpo muito importante e que infere no nosso emocional de uma forma inevitável, né? Então é um coquetel, né? É um coquetel borbulhante e que precisa de uma estrutura social, de apoio, né? Porque quanto mais informação, quanto mais a mulher souber que aquilo ali pode acontecer e quais são as ferramentas, que pessoas ela pode acionar para ajudar ela a vivenciar isso de uma forma plena, de uma forma mais
positiva, conseguir olhar para isso de uma forma positiva, encarar isso como um lugar que ela vai vivenciar e vai sair transformada, melhor, né? Porque muitas vezes o que a gente vai ver é que não é valorizado isso como algo bom, é ruim, tem que acabar. Esse puerpério não acaba nunca, Flávia. Eu preciso voltar a ser quem eu era. E a gente precisa lembrar que esse período, né, essa saudade de quem você era é gigante, você merece olhar para essa saudade, mas você não vai ser mais a mesma. Você atravessou a ponte, você já atravessou essa ponte, você só precisa chegar lá. E vai levar um tempo. E a gente não é mais a mesma. E cada maternidade, perda gestacional, aborto, qualquer um marca a gente atravessa esse lugar, né? É uma travessia. E quanto mais informação é importante, mas às vezes a informação também atrapalha, sabe? Então você vai ver, Flávia, a gente precisa ensinar as mulheres, muitas vezes a gente vai apoiar mais elas num campo que não é tão cognitivo, entende? E é uma forma prática, com atitudes muito mais do que verbalmente, muitas vezes. Vai depender de algumas mulheres, você vai ajudar mais. E é interessante que quanto mais a gente é intelectualizada, com um nível superior, mestrado, doutorado, mais difícil a gente tem, né? Mais dificuldade a gente tem de entrar nesse campo que é da percepção. Eu concordo, sabe, que a gente tem que trazer leveza para esse lugar, buscar ferramentas que tragam leveza e conforto para essa mulher, porque não é fácil, gente. Se você pensar que você tem algumas mulheres vão passar por situações muito difíceis, bebês que choram muito, ou uma situação dela de vivência interior muito assustadora, e ninguém em volta dela está percebendo que ela está vivendo aquilo tudo, ela se sente só. E mesmo dando todos os sinais, né? Mesmo ela mostrando que não está bem, às vezes ela está pedindo ajuda e as pessoas diminuem. Tem esse lado. Mas tem o lado também de patologizar tudo, de achar que tá tudo, que todo mundo precisa de medicação, né? E que porque está chorando precisa correr para terapia, ao invés de dar permissão para que esse choro aconteça, que ela se conecta, né? O que eu entendo hoje é que se a gente atua, se a gente forma pessoas também, se cada uma de nós que quer trabalhar com mães e que começa a trabalhar com mães ou que já está trabalhando com mães, tem essas ferramentas para atuar nesse campo, conseguir integrar essa mulher, por exemplo, essa mulher, né, eu não cheguei a terminar, que está lá lidando com um bebê que chora, um bebê que não uma relação que não é convexa, né, que não está inteiriça, ela não consegue encontrar inteireza, não consegue encontrar leveza. Se tem alguém que tem uma ferramenta que ajuda ela a catalisar essas emoções, a respiração dela, a respiração dele, o coração dela, o coração dele, e tirando aquilo que pesa, ajudando ela a sair desse lugar e ela mesma perceber, porque uma hora ela acessa isso cognitivamente, mas primeiro ela precisa perceber isso no corpo dela, uma percepção no corpo, entende? E eu acho que isso vocês já podem levar para a vida. Quem já está trabalhando aí sabe, né, que muitas vezes não é falando, é fazendo ela perceber. Então, permitindo, dando um lugar de escuta compassiva, quase sem fala, sem indicação, porque ela já recebe palpite de todo mundo, né? Todo mundo vai falar vai ter uma receita, vai ter uma solução. No plantão do hospital ela vai receber 1000 soluções. Cada plantonista vai dizer uma coisa diferente. Aí ela vai para casa, tem a família, tem a sogra, tem o marido, tem, sei lá, a vizinha, que vai dar palpite. Sabe? É interessante a gente perceber que existem ferramentas, a gente vai poder ajudar essa mulher a entrar nesse lugar, um lugar de leveza, em conhecer a queixa dela, reconhecer a queixa dela, fazer a família reconhecer a queixa dela, fazer o parceiro reconhecer a queixa dela, porque às vezes ela não reconhece, ela mesma acha que vai dar conta de tudo, acredita que vai estar super potente, né? Porque a gestação é aquele lugar de potência, o útero cresce, a gente está inteira, muitas mulheres estão nesse lugar de potência, e até elas entram num lugar de prepotência. Nossa, agora eu dou conta de tudo, eu sou dona do mundo, eu estou gestando.
E aí quando chega no buraco do puerpério, né, cai. Porque o parto é a potência, né? E aí, pum, puerpério, se a gente ficar muito na prepotência, achando que vai dar conta de tudo, a gente cai na impotência, né? A gente vai entrar nesse lugar de impotência. Por que é uma impotência, muitas vezes? A maternidade acessa a dor da impotência, né? A impotência física, muitas vezes, o vazio físico, a impotência de dar conta das tarefas que a gente sempre deu, a impotência de garantir a vida desse bebê, porque é muito difícil, a gente leva isso muito a sério, a gente quer manter esse bebê vivo, né? E é isso, a sua função materna é manter o bebê vivo, se a gente for olhar geneticamente, filogeneticamente, é para isso que a gente foi, desenvolveu tantos mecanismos de apego. E aí é que tá, a gente pode falar teoricamente de todos os mecanismos de apego, mas como a gente lida com isso? Como a gente faz a mulher lidar com isso? Porque a gente é uma pessoa cognitiva, a gente não é só um mamífero com mecanismo de apego, né? E aí, muitas vezes ela vai apontar, o que eu faço para ele parar de chorar? O que eu faço para ele mamar direito? Apontando, procurando, o que eu faço? O que eu faço? Vendo um problema naquele bebê, quando ela precisa de um lugar de relação. Ela precisa encontrar o lugar da relação. E esse é o trabalho que eu faço e que eu quero ensinar, sabe? Quero cada vez mais que pessoas entendam esse lugar da relação. O cuidado não é da mãe, nem do bebê. Por isso que eu falo materno-infantil, porque é uma díade. O conceito da fusão emocional já está amplamente difundido, né? Que é uma fusão, eles são uma coisa só. Mas existe ainda um espaço de relacional que a gente precisa olhar, né? Então a gente não lida com o choro do bebê, a gente não lida com o choro da mãe, a gente lida com essa relação, com esse lugar aí da conexão, né? E esse é um lugar que a gente aprende pouco a pouco a lidar, porque cada mulher tem uma textura diferente, né? As mulheres têm texturas diferentes, histórias diferentes. E uma das frustrações que muitas doulas, ou consultoras, ou pediatras falam é: com uma mulher eu faço isso, dá certo, com outra não dá. Por quê? Porque são texturas diferentes, né? E aí é no campo sutil, é na percepção, é que você vai conseguir ajudar melhor. Porque é percebendo a tessitura do sistema familiar, a tessitura dela, né, dos traumas dela, das experiências dela, é que a gente vai ajudar melhor ela. A gente precisa encontrar também uma escuta compassiva, e isso é uma técnica assim que é diferente da escuta ativa, do que as pessoas estão falando, que a escuta compassiva é um lugar que amplia a escuta, ela vai além de escutar, né? Ela apresenta uma disponibilidade, isso é técnica, é ferramenta, e essa disponibilidade a gente não consegue eu não vou conseguir te ensinar, mas você vai conseguir aprender. E essa mesma disponibilidade que você vai aprender, que você pode aprender, essa mulher também pode aprender sem ser ensinada. Eu sempre digo, e essa é uma frase minha, que eu gosto de repetir, é que a disponibilidade em amamentar, a disponibilidade na maternagem, ela não pode ser ensinada, mas ela pode ser aprendida. Vocês percebem a diferença? Então, a disponibilidade em amamentar não pode ser ensinada, mas a mulher pode aprender essa disponibilidade, né? Então, a gente fala muito da livre demanda, mas o que é isso? Como eu faço? Como eu lido com essa disponibilidade? Eu não tenho essa textura. Eu sou uma mulher independente. Eu não gosto do contato. O contato pele a pele me incomoda. Como assim você está me sugerindo para usar sling? Eu quero que isso acabe. Como que a gente trabalha com essa mulher? Porque ela quer amamentar, mas ao mesmo tempo o impulso corporal todo dela é que aquilo acabe, porque aquilo é demais para ela, né? Aí a gente entra em questões de trauma, questões de físicas, e tudo isso pode ser cuidado, pode ser amplamente trabalhado, né? São formas interessantes da gente trabalhar, né? Sabe, para mim foi muito transformadora todos esses conhecimentos, e hoje eu fico muito feliz em poder atuar com as mulheres que me procuram, ajudar elas, mas eu quero que outras pessoas também se capacitem nisso. E
foi uma mulher querida que já trabalha, tá aí até me assistindo. Algumas mulheres que me inspiram a criar esse curso. Então, assim, eu já estou falando disso desde o começo e eu estou fazendo um curso que ele vai ser lançado em breve. É uma formação que não vai ser uma formação de doula, mas você vai poder talvez receber diversas certificações. Eu ainda estou estruturando as parcerias, mas de qualquer forma vai ser um trabalho de cuidado sistêmico integral. Não vai ser um curso teórico, sabe? Não é, porque a minha praia é um trabalho mais no campo do fazer. Você vai ter um passo a passo, você vai ter ferramentas e que você vai dar. Se você já trabalha com mãe, você vai dar o próximo passo para ampliar esse trabalho e alcançar mais mulheres, mais mães. E se você ainda não atua, você também vai aprender. Você também vai ter uma certificação em que você vai poder atuar nesse campo, né? Porque a minha intenção é passar isso adiante. Eu quero, sabe, eu vejo assim, por exemplo, uma questão que para mim é importante é a transição de carreira das mulheres, está acabando, vou tentar falar nisso. As mulheres se transformam com a maternidade e vem aqui, por exemplo, uma mulher que trabalha o dia inteiro, ela de repente sai é mandada embora, ela quer fazer outra coisa, ela quer atuar no campo da maternidade. E esse trabalho vai instrumentar ela para ela fazer essa transição também. Ela vai poder. Quem tem interesse em trabalhar com grupo também vou trazer um pouco desse conteúdo de grupo, porque eu gosto muito, né, desse conteúdo, do contexto do grupo. E a gente precisa aprender, enquanto mulher, mãe, a não entrar no julgamento. E isso a gente aprende a lidar, porque o julgamento vem, mas a gente sabe lidar com ele. E a gente começa a lidar com várias tessituras de mulheres. É muito legal, sabe? É muito bacana poder potencializar a diferença das mulheres. Então não é só aquela mulher que adora carregar o bebê no pano, mas é aquela que também quer trabalhar, que quer pôr o bebê no carrinho, que quer sair um pouco dessa esfera, que quer falar de outras coisas sem se sentir julgada porque ela é diferente. Poder transitar nesse lugar, né? E aí, para mim, assim, o que eu vejo é que a gente fala tanto de criação com apego, da intensidade que é esse vínculo, da importância da mulher, dessa disponibilidade, e aí ela vai trabalhar e é contraditório, porque ela fica completamente perdida. Mas agora eu preciso pôr meu bebê na creche. Eu tô fazendo tudo errado. E ela vai se questionar e não tá errado. Para aquela mulher, ela vai precisar botar aquele bebê naquele trabalho, naquela creche. O que a gente vai ajudar ela a fazer quando ela tá com o bebê, quando ela tem a disponibilidade de tempo? O que vai fazer com que ela consiga fazer esse vínculo, esse apego, essa vinculação segura, positiva, né? Então, tudo isso, todas essas técnicas eu quero colocar. Aí eu queria fazer um pedido para vocês antes que acabe. Eu botei aqui na bio, na parte do site, eu botei um link com um questionário. Porque quem está aqui, eu não estou divulgando ainda esse curso, né? Vocês estão vendo, eu não falei dele aí. Eu só botei aqui nas redes sociais que eu ia fazer essa live, que eu ia falar disso. Porque tem já pessoas me pedindo e eu queria que essas pessoas que já estão aí, que já estão me olhando, já estão me seguindo, que me ajudassem a melhorar essa formação. Ela já tem muita coisa pronta, tem coisa que já está aí, que eu já fiz, que já está pronta, essas coisas que eu já falei aqui hoje, né, que já pode ajudar vocês um pouquinho aí. Mas eu quero que fique melhor. E aí eu fiz esse questionário, preenche para mim. E aí, se vocês quiserem, pode pôr e-mail, não é obrigatório, pode preencher sem pôr o contato também, tá? Mas se você quiser, põe o contato, o e-mail, porque aí você vai ter a chance de receber já conteúdo da gente, conteúdo meu, e vai receber também, antes dos outros, de alguma forma, o convite para participar dessa formação, tá? E vai ser bem legal, eu tô muito animada, a gente tá criando algumas parcerias. E, assim, o interessante é pensar que vai ter uma certificação, então você vai poder atuar como essa profissional. Então, se você ainda não atua e você tem o desejo de trabalhar com mães, você também vai poder fazer essa formação, né? E vai ser muito interessante, porque hoje a gente já vê por aí vários cursos teóricos, que eu acho muito importante também. Eu adoro, eu uso muito instrumento de teoria, mas esse curso, essa formação vai ser mais do ponto de vista prático. Peraí, deixa eu fechar aqui. Então, a minha intenção, por isso que eu fiz o questionário, tem gente perguntando onde que será, como vai ser. A minha intenção é que esse curso seja um produto online, mas eu ainda estou na dúvida se vai. Eu acho importante, e provavelmente vai ter uma parte que vai ser presencial,
tá? Mas eu quero que vocês respondam aí, por favor, esse questionário, porque aí eu vou melhorar. A gente pode desvincular a parte online da parte presencial para aquelas pessoas que não têm como vir para cá. Eu sei que tem gente aí do Brasilzão que é longe, que às vezes a condição fica difícil de vir, mas assim, é mais legal quando é presencial também, porque o meu trabalho no campo corporal, ele intensifica, né? Então, isso aí, né? Eu sei que é difícil para quem quer fazer esse curso vir, mas a gente marcando, me dá essa informação aí. E aí as decisões vão ser tomadas a partir das informações que vocês me derem. Tá bom? Eu queria agradecer vocês estarem aqui, essa presença de vocês. Eu vou tentar salvar, eu não sei se eu vou conseguir, para outras pessoas poderem ver também. Podem mandar dúvidas aí pelo direct, coisas que vocês estão achando interessante. O questionário tá ali, aqui no meu Instagram tá um link. Você entra lá, clica que ele abre e aí preenche para mim. De preferência, deixa o contato, me ajuda também pra gente manter essa relação. Mas assim, não tem problema, já me ajuda bastante se vocês me derem essas informações. Eu fiz esse questionário um pouco assim, ele é bem expansivo, bem tranquilo, você vai responder rapidinho, tá? Não vai dar trabalho. E já me ajuda a ter uma ideia do que mais vocês estão precisando, que vocês estão querendo, porque a minha intenção é dar aquilo que vocês mais querem, mais precisam, tá? Eu que agradeço muito a presença de todos vocês, essas trocas intensas aqui no dia a dia, nas postagens. Continuem comentando. Vou deixar aqui um abraço, uma gratidão pela presença de vocês. Muito feliz de estar aqui online mais uma vez, conversando com vocês. Muito emocionada até de ver pessoas assim que já faz um tempão que eu não vejo, que aparecem, que reaparecem, se conectam. Saudades de todas vocês que já me conhecem e fico feliz de estar conhecendo mais pessoas, entrando em contato com novas que estão por aí, né, me seguindo. Vamos que vamos, porque vai ser muito legal, gente, vocês não têm ideia, eu tô tão feliz, meu coração parece que é um filho, sabe? É o meu filho, é um filho novo que tá nascendo, é algo muito, muito pessoal, muito querido e com muita coisa bacana, tá bom? Beijo, abração, tchau, tchau.